Num antigo povoado cercado por colinas serenas, morava uma mulher chamada Eliseba. Ela era conhecida por sua doçura e por uma cadeira de balanço antiga que mantinha na varanda. Todos os dias, ao entardecer, ela se sentava ali, olhando para o horizonte como quem esperava algo. Perguntavam-lhe o que tanto fazia ali parada, dia após dia, e ela respondia, com um leve sorriso: estou descansando na promessa. Anos antes, perdera o marido e viu os filhos irem para longe em busca de futuro. E mesmo assim, ela esperava, não com ansiedade, mas com paz, não com inquietação, mas com fé. Ela dizia que Deus havia lhe prometido consolo e que esse consolo não viria com barulho, mas com presença. A vizinhança não compreendia como alguém podia descansar sem ver, como podia confiar sem ter respostas. Mas Eliseba não precisava das respostas para acreditar. Ela sabia que Deus não falha, sabia que promessa não é só palavra dita, mas é palavra sustentada pelo próprio caráter de Deus. Assim é a fé que descansa na promessa. Ela não se agita, não exige provas, não depende de sinais imediatos. Apenas repousa. E ao repousar, encontra alívio. Não no que vê, mas em quem prometeu. Essa fé é como a brisa suave depois da tempestade, como o silêncio que sucede uma oração chorada. Ela não é frágil, é firme. Não é ingênua, é madura. É uma fé que decidiu confiar em Deus acima das emoções, além das circunstâncias. E ao decidir, ela floresce. Fé que descansa é aquela que não vive refém das circunstâncias. Ela não nega a dor, mas escolhe confiar em meio a ela. É como a arca de Noé que flutuava sobre o caos, segura não pela força da madeira, mas pela palavra que a sustentava. Abraão é chamado pai da fé, não porque nunca duvidou, mas porque escolheu descansar na promessa mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Ele não considerou o seu próprio corpo já amortecido, nem o ventre de Sara, mas creu que o que Deus prometera era também poderoso para cumprir. Descansar na promessa não é passividade, é rendição, é entregar o controle, abrir mão da urgência e permitir que Deus escreva a história no ritmo da eternidade. É como sentar à beira do Jordão, com os pés na água, enquanto o milagre ainda não aconteceu, e mesmo assim saber que ele virá. A alma que descansa não é insensível, é fortalecida. Ela aprende a ouvir mais do que os ventos contrários. Aprende a calar as vozes interiores que pedem pressa. Aprende a respirar fundo e esperar. E nessa espera há beleza, porque é ali que a fé amadurece, que o coração se alinha ao céu, que os olhos deixam de buscar garantias e passam a enxergar a fidelidade. Essa fé não se fabrica em instantes. Ela é cultivada na repetição das orações, nos silêncios de Deus, nos dias que parecem iguais. Cada momento aparentemente comum é solo, onde Deus planta firmeza. Vivemos tempos de urgência, onde tudo precisa acontecer agora. Mas as promessas de Deus não têm relógio humano. Elas carregam o tempo da graça, o compasso da soberania. E a fé que descansa entende isso. Ela não é movida por prazos, mas por presença. Ela não se alimenta de previsões, mas de palavras eternas. É uma fé que escolhe não correr, mas permanecer, que troca a agitação pelo silêncio e o desespero pela confiança. Fé que descansa sabe que o que Deus prometeu é maior do que qualquer atraso. E mesmo quando as promessas parecem distantes, o coração permanece firme, porque não é sobre o tempo que demora, é sobre o Deus que nunca falha. Descansar não é desistir, é confiar tanto que se pode sentar, fechar os olhos e apenas respirar, sabendo que há um Pai cuidando de cada detalhe. A fé que descansa é a que mais se move no céu, mesmo quando não se move na terra. E quando o cumprimento da promessa chega, ele encontra um coração preparado, não pelo esforço, mas pela espera, não pela agitação, mas pela quietude, porque ali na fé que descansou, Deus estabeleceu morada. Essa morada é paz, é abrigo em tempos incertos, é refrigério para almas cansadas. E o mundo pode até não entender, mas aqueles que descansam na promessa conhecem o segredo. O descanso está no relacionamento, não na resolução, porque fiel é o que prometeu. Mesmo sem ver, eu descanso na promessa daquele que nunca falha. Oremos. Senhor, ensina-nos a descansar, em meio ao barulho do mundo e às pressões da alma. Queremos repousar nas tuas promessas. Dá-nos olhos para enxergar além do agora, e coração para confiar mesmo no silêncio.
Sabemos que tu és fiel, que tua palavra não volta vazia, por isso entregamos a ti cada expectativa, cada espera, cada clamor, que não sejamos consumidos pela ansiedade, mas fortalecidos pela esperança. Que a nossa fé seja como a de Eliseba, firme, serena, repousada, que mesmo sem ver, possamos crer, e mesmo sem sentir, possamos confiar, porque não descansamos nas circunstâncias, mas em ti. Faz-nos lembrar, dia após dia, que tua presença é o maior consolo, e que tua fidelidade é o alicerce da nossa paz. Estende sobre nós o manto do teu cuidado. Ensina-nos a andar sem pressa, a esperar com mansidão e a crer com profundidade. Que em ti encontremos o nosso repouso seguro. Nos encontramos no próximo episódio. Renovo no deserto. Até lá.